Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar podendo entrar na sua casa. É um prazer poder estar trazendo mais um conteúdo aí desse ministério abençoado, Unidos na Graça. Um abraço. Hoje eu vou estar trazendo um assunto aí que eu espero que os irmãos, as irmãs aí possam estar deixando um comentário, comentando um pouco acerca desse assunto. Você que tem canal no YouTube, não perca tempo, deixa seu link na descrição, deixa o seu link nos comentários ali que eu vou estar divulgando o seu canal aqui. Você que tem canal que são mensagens, né, da graça, eu vou estar divulgando aí para ajudar aí os irmãos também a estar acessando o seu canal e visualizando as suas mensagens, né, e aprendendo mais, para nós crescer mais e mais no reino de Deus e cada vez mais nós ir mais avante, abrir mais a mente das pessoas, que as pessoas venham ser salvas. Elas venham ser salvas, mas não salva de uma possível condenação, não salva de um inferno. Não é isso, irmãos, porque a igreja amedrontava as pessoas, colocando o assombro na vida da pessoa. Sabemos que todos nós fomos uma vez salvos em Cristo Jesus, quando Ele derramou seu sangue lá. Quando Ele nos remiu, Ele remiu de uma vez por toda. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você já é um eleito em Cristo, mas muitas pessoas estão condenadas na mente. Muitas pessoas estão com a consciência e estão na escravidão. Então tem uns irmãos abençoados aí que têm trazido umas mensagens aí que tem sido uma luz, tem sido um bálsamo na vida de muitas pessoas que estavam talvez sofrendo, estavam lá, mas estavam andando naquele caminho, achando que estava errado, mas poxa, para onde que eu vou mais? Para onde que eu vou? Então você que entrou no Evangelho da Graça, tem a mente iluminada, já foi tirado o véu, amém, mas tem muitas pessoas que não foi tirado o véu ainda. Eu gostaria de ler um versículo. Hoje é um culto racional, não é assim aquele, ai meu Deus do céu, eu queria que trouxesse um estudo explanado, tudo acerca daquele assunto. A gente vai estar fazendo esse culto racional para que cada pessoa possa raciocinar. Diz aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. De outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar o pecado. Você, meu querido irmão, talvez você está hoje, né, ouvindo essa mensagem, você ainda não entende o Evangelho da Graça, a sua mente ainda está meia confusa. Eu te pergunto, hoje é um culto racional, e eu vou fazer uma pergunta para você. Quando alguém diz que você é um pecador, o que você entende nessa palavra que Jesus aniquilou o pecado? Você entende que o sacrifício de Jesus não foi suficiente? É isso? Ou você só menciona o que você ouviu o tempo todo na religião? Quando diz, irmãos, todos nós somos pecadores, como está escrito lá em João, se alguém disser que não tem pecado, esse tal é mentiroso. Então nós vamos entender esse assunto, irmão. Esse assunto, meu querido, fica ligado. Vamos raciocinar. Você ficava lá na igreja 2 horas lá, senta, levanta, mete a mão no bolso, tira 1.000, tira 100, tira 200. Vai uma viagem para Israel, vamos lá, o envelope da viagem. É o envelope da campanha da maracutaia, é o envelope da campanha do SAI, é o envelope da campanha do VEM.
e é a campanha disso, a campanha daquilo, e você ficava lá 2 horas ouvindo aquilo ali, e no outro domingo não via a hora de ir para lá. Então fica sossegado, irmão, vamos ouvir. Aniquilou o pecado pelo sacrifício lá na cruz. Aniquilou o pecado. E me diga agora, então se ele aniquilou, esse pecado existe? Então vamos perguntar, por que tem pessoas matando, né? Você pode me perguntar, Paulo, por que tem pessoas matam, pessoas estrupam, pessoas adulteram, tem tanta briga, tanta isso, tanta aquilo, é guerra, é isso, aquilo. Meu, quantas pessoas pecando, fazendo isso e aquilo. Meu querido, você tem que fazer uma separação. Para você saber que Cristo aniquilou o pecado, você tem que entender o pecado que Jesus aniquilou. Aí você vai começar a entender que nós não somos pecador. Você vai entender isso, meu querido. Não é o canal Entenda Isso, mas se você quiser ir lá no canal Entenda Isso, será muito bem aceito, é um prazer, né? Ali no canal Entenda Isso tem umas mensagens, ali tem a Nova Jerusalém, é uma nova aliança, mas é outro papo. Meu querido irmão, Jesus aniquilou o pecado. O pecado que ele aniquilou, qual foi o pecado? A transgressão da lei. Todos, se alguém disser que não tem pecado, esse tal é mentiroso. Qual a versão que o João falava? Essa versão, se alguém dizer que nunca tropeçou na lei, esse tal é mentiroso. Isso não cabe para nós dizer assim, irmão, se tu dizer que não tem pecado, tu já é um mentiroso. Isso não cabe para nós, queridos. Porque nós não somos judeus e nós não estamos debaixo do rudimento da lei. Jesus aniquilou a lei, aniquilou o pecado. Estamos entendendo, irmão? Tá entendendo? Então, meu querido amigo, meu irmão, você que é do sistema, eu não quero jamais, o meu objetivo jamais é lhe constranger, jamais é lhe colocar contra qualquer rudimento, qualquer coisa. Eu quero que você entenda a graça, que você une na graça, você se une, você seja liberto na mente. Irmãos, o que as pessoas hoje chamam de pecado são concupiscências carnais. São obras carnais que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Então Cristo já morreu em vão. Então o pecado seria a transgressão da lei. Mas se tu comete qualquer concupiscência, tu faz qualquer coisa errada, todo esse mal vai vir sobre a tua carnalidade. Tu vai sofrer. Se tu é um pingunça, vai lá, eixa, cara. Uma hora ou outra é capaz de abraçar um poste. Uma hora ou outra é capaz da tua mulher te deixar. A tua filha, o teu filho talvez seguir o mesmo caminho, tu vê aquela desgraça indo de geração em geração. Então é os frutos do teu procedimento. Isso não é pecado, são concupiscências da carne. É o mal está te seguindo. Tu tens que cortar esse mal pela raiz. Largar a mão daquilo que nós fomos chamados para boas obras e não para as más obras. Não que seja condenado, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Se tu és filho da luz, ande como filho da luz. Vamos seguir aqui ainda. Diz aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O que Cristo queria salvar as pessoas? Salvar as pessoas da sua consciência, das obras. Qual eram as obras mortas? As obras da lei eram obras mortas, elas não tinham eficácia, ela não tinha poder de salvação, ela não tinha poder de purificação.
Então aqui, um pouco antes do versículo 14, ali fala que sangue de bode, sangue isso daí, se isso daí, então quanto mais o sangue de Cristo vos purificar, vai purificar a vossa consciência das obras mortas, meu querido. Então, mas nós vamos seguir aqui em Romanos 6, capítulo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu querido irmão, você pergunta para mim e diz assim: por que está escrito essa palavra? O salário do pecado é a morte. Que morte que o apóstolo Paulo está falando aqui? E o dom gratuito de Deus, um dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meu querido, saiba de uma coisa: o salário que o pecado, a transgressão da lei constituía para as pessoas era a morte. Todas as pessoas que estavam debaixo do rudimento da lei, elas estavam debaixo do pecado, porque elas não cumpriam a lei. Então o salário desse descumprimento da lei era a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu querido, todos aqueles que estavam debaixo da lei estavam sob julgamento de morte, mas o dom gratuito de Deus era a vida eterna. Tá entendendo, meu querido? Tá entendendo que esse pecado era descumprimento, era transgressão da lei, e o salário da transgressão da lei era a mulher foi pega em adultério. O que era acontecido? Era apedrejada. O camarada fez qualquer coisa lá, qualquer descumprimento da lei, que era 630 itens da lei, e as pessoas descumpriu. O que gerava? Gerava morte, apedrejamento, era morto estripado, tinha vários tipos de sacrifício pelo tipo de pecado que a pessoa cometia. E outros era causada a morte de um animal. Aquele animal era colocado lá, aí era sacrificado pela transgressão daquela pessoa. Então todo o salário desse pecado era gerado sempre em morte. Ou era morte da pessoa, ou era morte de um cordeiro, ou era morte de um pombinho, ou era morte de uma coisa ou de outra. Sempre tinha o sacrifício de sangue. Sempre havia derramamento de sangue. Então o salário dessa transgressão sempre era derramamento de sangue. O último derramamento de sangue foi Jesus Cristo, de uma vez por toda. Como nós vimos, se fosse de outra forma, era necessário que Cristo morresse muitas vezes. Todas as vezes que alguém cometesse uma transgressão da lei, era necessário que ele fosse lá e fosse morto de novo para cobrir essa transgressão da lei. Aquele salário do pecado, da transgressão da lei, era a morte. Então ele morreu de uma vez por toda, pagou toda a dívida, aniquilou todo esse débito, tanto para aquele tempo como para o tempo futuro. Não há mais transgressão da lei porque não há mais lei. Então você, meu querido, você ainda que segue algumas coisas da lei, você ainda que está fazendo algumas obras da lei, fica sabendo que a transgressão da lei é o pecado. O que você faz hoje, essas coisas aí, são concupiscências da carne, porque não é mais na carne, não é pelas obras da carne. Vamos continuar lendo aqui em Atos, capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo do quê, meu querido? Será salvo do quê? Aquele que invocar o nome de Cristo será salvo do quê? Será salvo daquilo que gerava a morte. Será salvo da transgressão. Ele será salvo do descumprimento da lei. Ele será salvo, a consciência dele, como nós lemos antes, a consciência dele estava livre, porque todos transgrediu a lei. Mas ele será salvo, ele não está mais debaixo do rudimento da lei. Os irmãos estão entendendo? Vamos continuar lendo. Atos 2,
versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Irmãos, o que ele trazia aqui? Que todo aquele que era transgressor, todas aquelas pessoas que tinham que oferecer ano após ano seus sacrifícios pelas suas transgressões, estavam preso, era cativo daquele ato. Ele se arrependesse daquelas obras mortas e viesse dando ouvido a Cristo, abrindo o entendimento para Cristo, eles seriam salvo daquela condenação, daquele ato. Não que isso abrisse uma liberdade para eles agir na carne. Não é isso que Cristo veio, mas veio tirar. É que nem hoje tem numa rua aí, tem um radar lá, tu pode andar em 40 por hora naquele radar. Aí tu passa, puxa, passei em 50 por hora. O local é para passar 100 por hora. Aí passei em 60 por hora. Opa, multa. Lá pagou a multa. Daqui a pouco, no outro dia, lá, pum, transgrediu de novo aquela lei. Lá mais outra multa. E assim tu sempre tem que ir lá pagar aquela multa. Sempre ir lá pagar aquela multa. Mais outra multa. Aí chega um belo dia, alguém vai lá e retira esse radar. Aí tu passa lá em 50, passa em 60, passa em 70 e tu não ganha mais multa nenhuma. Aí tu vai começar a passar em 200 por hora lá porque não tem mais o radar. Aí tu vai acabar se matando, querido. Que aí ali não é mais multado por causa da tua velocidade. Mas só que tu tens que ter os cuidados daquilo. Tu sabe que aquilo ali foi uma advertência para que tu começasse a cuidar desse lugar, porque tinha algum perigo nesse lugar. Então a lei serviu de aio, serviu de professor, para que tu cuidasse, para que tu não adulterasse, para que tu não dissesse falsos testemunhos contra o teu próximo, para que tu não fizesse coisas erradas. Então a lei, ela serviu de aio, educou a pessoa para chegar na graça. Mas só que essa condenação pela lei não existe mais, porque era o condenado na carne. Hoje, Cristo habita em nós. Cristo habita dentro das pessoas. Hoje, o Espírito de Deus, o dom gratuito de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a morada de Deus é com os homens. Hoje as pessoas estão vivendo, mas não mais um rudimento de lei, não tocas nisso, não faça aquilo, não faça aquele outro, não. É o próprio Deus falando dentro de nós. Deus fala dentro de nós. Cuida disso, meu filho. Cuida daquilo. Quando era menino, tinha que o pai andar cuidando de mão dada. Mas depois que cresce, o pai não precisa mais carregar esse filho no colo. Então é isso, irmão, que tu entenda que não é necessário ter correção dessa forma. A correção vem no teu proceder. Tu vai lá, começa a discutir, falar da vida alheia, daqui a pouco aquele mal vai vir contra ti. Então, irmãos, a gente deve ter cuidado disso. Creia que Deus é poderoso, creia que Deus tem poder de mudar a tua sorte. Você que tem alguma dificuldade na vida financeira, creia que Deus é dono de tudo. Deus é dono das riquezas. Deus pode te dar o melhor, muito, muito mais do que muitos aí te prometem. Em troca, Deus não precisa do teu dinheiro, querido. Deus pode fazer muitas maravilhas na tua vida. Pode te prosperar muito, irmão. Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que estão vivendo numa situação como se não fosse filho de Deus. Não tem reconhecido Deus como Pai. Muitas pessoas estão vivendo a vida como se fosse um servo de Deus. Nós não somos servo de Deus, meu querido. O servo
o servo não pode ser chamado de filho. O servo é servo e ele não fica para sempre. O servo, ele é comparado como Judas. O Judas era um servo. Judas era um servo e ele foi para servir um propósito. Por entanto que quando Jesus disse, vai Judas, cumpre o que foi lhe ordenado, que era em trair Jesus. Porque ele não era filho, ele nunca foi filho. Ele sempre foi criatura. Ele sempre foi o vaso da desonra. Ele nunca foi filho. E aquele que não é filho, ele é servo. Ele é chamado só para um propósito, para que se manifeste nele a ira de Deus. Então você que é filho, haja como filho. Você que é luz, haja como filho. Haja como filhos da luz. Porque isso vai fazer com que a tua vida prospere. Vai fazer que tudo aquilo que tu pôr a tua mão vai dar certo, meu querido. Então é isso. Proceda de uma maneira correta, porque Deus abençoará os justos da terra. Os justos herdarão a terra. Deus vai abençoar cada vez mais as nossas vidas. Ficar firme nesse propósito, ficar firme em Cristo. Não anda segundo o conselho dos homens, mas anda segundo o conselho do Espírito que está dentro de vós. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja um exemplo em todo lugar onde que você for. Que as pessoas possam encontrar em você uma paz. Que as pessoas possam ver que tu és filho de Deus e não servo de Deus. Amém, irmãos? Fica com Deus, não deixa de compartilhar com seus familiares, com seus amigos. Compartilha esse culto racional, dê uma força no canal, se torne inscrito aí e faça a sua parte que Deus com certeza vai te abençoar muito. Um abraço a todos, fique com Deus.